Olá, eu sou Maria Clara Souza Borges e esse material didático digital eu vou apresentar como TFC para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. E no meu caso, o meu tema é o ensino de línguas e tecnologias digitais, né? O meu tutor é o Washington Batista. A temática desse material é a oralidade e o vocabulário inicial em língua inglesa, tá? A turma que é público-alvo é o sexto ano, portanto, ensino fundamental 2 e no currículo de referência, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai entrar na parte de construção do repertório lexical e autonomia leitora. Então, aqui, essa é a capa do material didático digital. Ao iniciar, ele vai nos mandar para os objetivos de aprendizagem e as habilidades. No caso aqui, eu selecionei só uma, mas vamos aos objetivos de aprendizagem, tá? E esses objetivos são ampliar o repertório lexical em inglês, utilizando aplicativos e ambientes virtuais, desenvolver a autonomia leitora, explorando recursos digitais para aprender vocabulário de forma independente, e relacionar o vocabulário aprendido a contextos reais e cotidianos, promovendo o uso funcional da língua, tá? Então, são esses três os objetivos de aprendizagem, né? E utilizando as tecnologias digitais, especificamente, ela fica bem relacionada com o nosso cotidiano. A habilidade selecionada, ela foi a EF06, portanto, ensino fundamental, sexto ano, LI11, então, a 11ª habilidade de língua inglesa do ensino fundamental no sexto ano especificamente. E ela traz para a gente que o aluno deve consolidar a habilidade de explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir repertório lexical em língua inglesa. E é o que nós vamos fazer aqui. Partindo para o próximo slide, ele traz a divisão de módulos e os módulos que compõem esta aula, este material didático, são a exploração e a descoberta digital, consolidação e autonomia e colocando em prática. Então, no próximo ele já vai trazer para a gente, né, a introdução aqui do primeiro módulo, que é o exploração e descoberta digital. A primeira imagem que traz aqui para gente, a primeira página já de fato do material didático, é uma pergunta, um questionamento. Você sabe o que é repertório lexical? Essa parte aqui, ela foi colocada para justamente abrir o diálogo com esses alunos. Então, deixar que os alunos suponham o que que é esse repertório, o que eles sabem desse repertório e aí, ao clicar aqui nas interrogações, nos traz a resposta. É como o vocabulário ativo que você tem. Quanto maior o seu repertório lexical, mais fácil fica de se expressar com clareza, compreender textos, falar com naturalidade e entender outras pessoas. Então, após esse diálogo que vai ter com os alunos, ele traz a resposta do que seria esse repertório. E aí, no próximo também, uma outra oportunidade de diálogo, de conversa com os alunos. Você usa aplicativos para aprender ou se divertir em inglês? E aqui nesse momento eles vão, né, falar os aplicativos que utilizam. Clicando sim, vai dar uma resposta. Que ótimo, usar aplicativos é uma forma excelente de aprender se divertindo. Dá para aprender muito com músicas, jogos, vídeos em inglês. E caso a resposta seja não, vai trazer aqui, ó, tudo bem, ainda dá tempo de começar. Existem aplicativos muito legais para aprender inglês brincando. E aí, no próximo, vai trazer uma lista, né, de aplicativos, que são o Quizlet, e aí, aqui no recurso interativo, ao passar o mouse por cima, ele vai trazer uma descrição do que são esses aplicativos, né? Então, Quizlet, Duolingo, Wordwall e o British Council Kids tem aqui a explanação do que é cada um deles. E em sequência, um vídeo feito no aplicativo Wordwall, que foi citado anteriormente. E esse vídeo aqui, no caso, que eu
incluir, fui eu mesmo quem fiz, de um material editado por mim, de um jogo de Farm Animals, né? Que são os animais da fazenda, que vai servir de base para uma atividade posterior. E aí traz uma reflexão. Visto que foi fácil relacionar as imagens aos nomes neste jogo, aprendemos de forma divertida, sem precisar recorrer à tradução. Então, um grande medo desses alunos é o tradutor ficar procurando a palavra no papel, até porque os nativos digitais, eles nem se conectam com esse tipo de aprendizado. E ali, através de relacionar a imagem ao nome no jogo, o aluno ele vai aprender e incorporar essas palavras ao seu repertório lexical. Partindo para o módulo 2, consolidação e autonomia leitora, traz ainda outro aplicativo, né, que na verdade é o site The Fable Cottage, que é um excelente recurso digital, e aqui cada bonequinho desse, cada figurinha dessa vai trazer uma vantagem desse site. Aqui, ó, texto simples em inglês, áudio com narração nativa, ilustrações grandes e coloridas e leitura com legenda destacada. Então, e aqui embaixo tem o site na íntegra. Quando o aluno for explorar esse material, ele vai ter acesso às vantagens desse site. E aí, trouxe também um carrossel de imagens com texto que vai ser para nós um textinho, uma fábula, um fairy tale, né? Que o aluno vai fazer a leitura. Ele já tendo o conhecimento dos farm animals que ele adquiriu na atividade anterior, vai ficar mais fácil de compreender essa leitura e também ela traz ilustrações, o que facilita ainda mais, né? Então, o aluno ele vai ser capaz de fazer essa leitura através do repertório que ele já possui e também que foi construído no aplicativo. Essas imagens dessa fábula aqui, elas são lá do site The Fable Contest, tá? Então, próximo. A história Little Red Hen traz um enredo simples, mas com valores importantes. E aí, além disso, a presença de animais anteriormente vistos na atividade reforça o uso desse repertório. Então, ele tendo esse repertório consolidado através daquela atividade, ele consegue fazer essa. E aí, já colocando em prática, uma atividade para os alunos exercitarem a oralidade, criando uma fábula deles mesmos, uma história deles. Então, aqui temos um sorteio do protagonista. Ah, Pig. Ele viu Pig na atividade anterior, então ele vai se recordar. Uma tarefa que vai ser sorteada aqui através do recurso digital. Ó, plant a seed. Então, é a tarefa que o Pig vai ter que realizar. E aí, o obstáculo, o que vai atrapalhar o Pig a plant a seed? Número 4. Então, aqui no 4, a Tricky Fox. Então, essa raposa espertalhona, ela vai atrapalhar o porco de plantar lá o seu campo. E aí, através de... Aqui também já é uma maneira dele adquirir fox, por exemplo, no seu vocabulário. E as demais... lista dos obstáculos que caírem aqui. Aí vem o momento de o aluno realmente exercitar essa oralidade. Fala aqui para ele utilizar a criatividade, o vocabulário que nós vimos na aula e as ferramentas digitais. Aí vem uma parte que eu acho muito interessante, que é a autoavaliação. A autoavaliação, ela ajuda o aluno a construir uma autoestima. Então, principalmente na oralidade, é necessário que o aluno tenha essa autoestima consolidada para que ele se sinta livre para se expressar, né, oralmente. E aqui, caso ele tenha sido ok, ele fez aquilo que está na autoavaliação, ele vem na setinha de certo e vem comemorações. Caso tenha sido um não para ele, ele vem no X e vem as carinhas tristes. E, por fim, gostaria de revisar algum módulo? Se clicar no caderninho azul, ele vai voltar para o módulo 1. Caderninho vermelho vai para o módulo 2 e no caderninho verde ele vai levar para o módulo 3. Aqui são minhas referências bibliográficas e foi esse meu TFC. Muito obrigada.